Olá, meus caros. Hoje falaremos sobre um assunto voltado à Bíblia, como era o mundo antes de Sodoma e Gomorra. Quer saber mais? Assista o vídeo e descubra. Imagine um tempo em que o mundo era um reflexo da criação pura e da beleza intocada. Um mundo anterior aos eventos trágicos que envolveram Sodoma e Gomorra, duas cidades que se tornaram sinônimo de decadência e destruição. Para compreendermos como era o mundo antes dessas cidades caírem sob a ira divina, precisamos mergulhar em um passado longínquo, em uma era onde a humanidade se encontrava em um delicado equilíbrio entre a luz e as trevas. Antes de sua ruína, o mundo estava longe de ser um lugar uniforme, mas continha elementos que revelavam tanto a graça quanto a queda iminente da civilização. Segundo os textos bíblicos e algumas tradições religiosas, Sodoma e Gomorra foram cidades que existiram numa região de grande prosperidade, situada próxima ao Mar Morto. Essas cidades faziam parte de um mundo em crescimento, onde os seres humanos, após a criação e o dilúvio, começavam a se espalhar pela terra, formando comunidades, erguendo civilizações e se organizando em torno de valores culturais e espirituais. A humanidade havia sobrevivido ao grande dilúvio, que para muitas crenças foi uma punição de Deus pelos pecados da humanidade. No entanto, o mundo que emergiu após essa catástrofe ainda carregava consigo as sementes da corrupção. Antes que a imoralidade de Sodoma e Gomorra atraísse a atenção divina, o mundo era, em sua essência, uma tapeçaria de opostos. De um lado, havia regiões onde a bondade, a justiça e o respeito ao divino predominavam. Algumas comunidades seguiam leis morais rígidas e mantinham suas tradições, guiadas por crenças que preservavam o senso de responsabilidade para com os outros e com o próprio Deus. Elas tentavam seguir os princípios que haviam aprendido dos antigos patriarcas, como Noé e seus descendentes, tentando se distanciar dos pecados que haviam causado a destruição do mundo anterior ao dilúvio. Nesses lugares, a vida era, de certa forma, harmoniosa. O trabalho agrícola prosperava, as famílias eram unidas e havia uma crença comum de que as bênçãos divinas só seriam mantidas se a humanidade se mantivesse fiel ao seu Criador. Por outro lado, havia também o surgimento de cidades grandiosas, como Sodoma e Gomorra, que em seus primórdios eram locais de grande prosperidade e beleza. Situadas em um vale fértil, com terras irrigadas e uma economia vibrante, essas cidades eram vistas como verdadeiros oásis em meio a um deserto. Comerciantes de todas as partes viajavam para essas cidades, trocando mercadorias, enriquecendo suas culturas e acumulando riquezas. A fertilidade da terra e a abundância de recursos faziam de Sodoma e Gomorra centros urbanos atraentes para aqueles que buscavam fortuna e conforto. Mas nem tudo era o que parecia. Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, o mundo, especialmente nessa região, já começava a sentir os efeitos da crescente corrupção. Embora fosse uma época de abundância material, o vazio espiritual crescia. A busca desenfreada pelo prazer, poder e riqueza começava a corroer os valores fundamentais de justiça e retidão. Em Sodoma, por exemplo, a riqueza e a prosperidade trouxeram consigo a arrogância, o egoísmo e a falta de compaixão. A opulência da cidade era acompanhada por uma indiferença brutal para com os pobres e necessitados, algo que, segundo as Escrituras, era profundamente condenável. Além disso, a degradação moral se espalhava como uma praga. A hospitalidade, que era um dos pilares das culturas antigas, começou a ser ignorada, substituída por atos de violência e abuso. A ganância, a luxúria e o desprezo pelas leis divinas se tornaram comuns, e aqueles que deveriam guiar suas comunidades para o bem se deixaram consumir pela corrupção. Sodoma e Gomorra se tornaram um reflexo extremo de uma sociedade que havia se afastado de tudo o que era sagrado. Para os observadores religiosos, essas cidades simbolizavam o que poderia acontecer quando a humanidade se distanciava de Deus e caía no abismo da decadência moral. Ao mesmo tempo, no restante do mundo, muitas comunidades tentavam se manter fiéis. O próprio Abraão, que vivia nas proximidades, representa essa luta constante entre a justiça e a iniquidade. Abraão e sua família eram exemplos de pessoas que tentavam viver de acordo com os princípios divinos, buscando honrar as leis de Deus em um mundo que se mostrava cada vez mais caótico. Enquanto Sodoma e Gomorra mergulhavam na escuridão, existiam focos de luz onde a fé e a bondade ainda floresciam. Esses contrastes revelam que o mundo antes de Sodoma e Gomorra não era completamente corrupto, mas já estava dividido entre aqueles que buscavam o bem
e aqueles que se entregavam ao mal. A história dessas cidades é muitas vezes usada como uma advertência sobre o que acontece quando a humanidade ignora as leis morais e espirituais que governam a vida. O mundo antes de sua destruição estava num ponto de inflexão. A prosperidade que poderia ter sido usada para o bem foi, em vez disso, mal utilizada, levando à queda de civilizações que, por um breve momento, pareciam estar no auge de sua grandeza. O mundo antes de Sodoma e Gomorra era um lugar de possibilidades, onde a humanidade poderia escolher seu caminho, seguir o bem e construir uma civilização duradoura ou ceder às tentações que acabariam levando à sua própria ruína. Era um tempo em que a Terra respirava sob um céu menos carregado de juízos e mais repleto de possibilidades. As cidades floresciam em harmonia com a natureza, e os campos eram vastos, cobertos por uma tapeçaria de verdes e dourados que se estendiam até onde os olhos podiam alcançar. As pessoas viviam em comunidades unidas, onde o respeito e a solidariedade eram a base das relações. O sol nascia e se punha em um ciclo que parecia eterno, e a vida pulsava em cada canto, como um canto de pássaros ao amanhecer. As aldeias eram pequenas, mas cheias de vida. As crianças corriam livremente, rindo e brincando, sem medo do que poderia ocorrer a cada esquina. Os adultos se reuniam à sombra das árvores frondosas para trocar histórias, compartilhar sabedoria e celebrar a colheita. O alimento era abundante, e as refeições eram momentos sagrados, onde a gratidão se manifestava em cada garfada. As pessoas se reuniam ao redor da mesa, unidas pelo laço invisível da comunidade, e cada prato era um símbolo de esforço coletivo. As tradições eram respeitadas, e as cerimônias marcavam as passagens da vida. Nascimentos, casamentos e até mesmo despedidas eram momentos de profunda conexão. As músicas ressoavam nas noites estreladas, e as danças eram expressões de alegria e celebração. Havia um senso de pertencimento que permeava a existência, o entendimento de que cada indivíduo era parte de algo maior, um ciclo interminável de vida e morte, de amor e dor. Mas à medida que o tempo avançava, as sombras começaram a se infiltrar nas mentes e corações das pessoas. A ambição, que antes era uma centelha de motivação, começou a se transformar em ganância. O desejo de acumular mais do que o necessário, mais do que o que era justo, começou a corroer os laços que uniam as comunidades. As rivalidades surgiram, e o que antes era um campo abundante se tornou um terreno de disputa. As pessoas começaram a olhar umas para as outras com desconfiança, e as risadas das crianças foram silenciadas pelo peso das preocupações adultas. Os valores que antes eram inabaláveis começaram a se desvanecer. A solidariedade deu lugar ao egoísmo, e a compaixão se transformou em indiferença. As cidades cresceram, mas a conexão entre as pessoas encolheu. As ruas, que antes eram repletas de sorrisos e cumprimentos, tornaram-se frias e desertas. As pessoas se tornaram estranhas umas para as outras, e a solidão começou a se infiltrar nas almas, como um veneno insidioso. As festas, que antes eram celebrações da vida, tornaram-se meros rituais vazios, onde a alegria era uma máscara que escondia a tristeza. E assim, o mundo que antes era um lugar de luz e esperança, começou a se moldar em algo sombrio. As vozes de advertência foram ignoradas, e as consequências começaram a se manifestar. A natureza, que havia sido uma aliada, começou a se rebelar contra a corrupção dos corações humanos. As tempestades se tornaram mais ferozes, as colheitas começaram a falhar, e a fome se espalhou como uma sombra sobre as aldeias. As pessoas, agora consumidas pelo desespero, começaram a se voltar umas contra as outras, lutando por recursos escassos. O que era um lar se transformou em um campo de batalha, e o que era uma comunidade se desfez em fragmentos de desespero. Sodomitas e gomorritas agora eram apenas ecos de um passado que se perdia na memória. O mundo, que antes era um testemunho da beleza da vida, agora se tornava um aviso sombrio sobre as consequências da decadência moral. E assim, antes de Sodoma e Gomorra, havia um mundo que pulsava de vida, mas que, em sua busca por mais, esqueceu o que realmente importava. O que torna essa história ainda mais impactante é o fato de que, mesmo em meio à corrupção, ainda havia esperança. Ló, sobrinho de Abraão, é um exemplo disso. Ele vivia em Sodoma, mas mantinha uma certa integridade moral. A presença de justos como ele mostra que, mesmo em um ambiente de decadência, é possível resistir às influências malignas. A destruição de Sodoma e Gomorra não foi apenas uma punição, mas também um resgate para aqueles que ainda mantinham a fé.
E, por fim, essa história nos leva a uma reflexão importante sobre o mundo em que vivemos hoje. Assim como no tempo de Sodoma e Gomorra, a humanidade ainda se encontra em um delicado equilíbrio entre o bem e o mal. As escolhas que fazemos, os valores que cultivamos e as prioridades que estabelecemos determinarão o destino de nossas sociedades. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra serve como um lembrete de que, mesmo em tempos de grande prosperidade e avanço, é fácil cair na armadilha da decadência moral. Mas também é uma história de esperança, mostrando que, mesmo em meio à corrupção, há sempre a possibilidade de redenção. Assim, o mundo antes de Sodoma e Gomorra era um lugar de dualidade, uma era de prosperidade e tentação, de moralidade e corrupção, de fé e decadência. É uma era que, de certa forma, reflete o que a humanidade ainda enfrenta nos dias atuais. Um lembrete constante de que a escolha entre o bem e o mal está sempre diante de nós, e que as consequências dessas escolhas podem ser profundas e duradouras. Obrigado por assistir nossos vídeos do canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga nosso canal. Comente e compartilhe com os amigos. Toque o sininho para mais notificações. Canal Como Assim? Curiosidades.